Nesse estudo você vai entender por que Yaakov cruzou as mãos quando foi dar a bênção em seus netos Efraim e Menaxé. A mão direita não estava sobre a cabeça do primogênito? Qual foi o grande erro de Reuven para ter perdido a realeza para Yehudá, o sacerdócio para a tribo de Levi e a porção dupla da primogenitura para Yosef através dos seus dois filhos, Efraim e Menaxé? Ele ganhou a porção dupla, foi Yosef que recebeu, não Reuven. O que Reuven fez de errado? Você vai entender o maior poder de Rachel que ela passou para os seus dois filhos, Yosef e Benjamim, aonde se expressou esse grande poder e qual é esse grande poder, como a gente vai conseguir utilizar ele para o nosso dia a dia. E como através da falta desse poder, Reuven acabou caindo e perdendo três grandes poderes. David Hay aqui, bem-vindo ao canal Sabedoria da Torá. Você está na Maratona Porção Semanal. Deixe o seu like e vamos para o estudo da Parashá Vayikri. Yaakov viveu na terra de Mitzrayim, do Egito, durante 17 anos. E o total de anos que Yaakov viveu foi 147 anos no total. Yaakov sentiu que estava chegando o momento do seu falecimento. Então ele rápido mandou um mensageiro para Yosef e queria que Yosef fizesse um grande favor para Yaakov, que era enterrar Yaakov na Amarata Marpelá, na caverna dupla que está enterrado Adão e Eva, Adão e Havá, Avraham e Sarah, Yitzhak e Rivka. E agora Yaakov queria lá também ser enterrado e não que fosse enterrado no Egito e depois fosse levado para Israel. No final das contas, isso aconteceu com Yosef. Yaakov pediu, e até mesmo pediu para Yosef jurar que o corpo de Yaakov seria levado imediatamente para ser enterrado na terra de Israel, em Marat Marpelá. O Urash explica que essa paraxá ela é situmá, ela é fechada, e existem dois motivos. O primeiro é que os olhos dos judeus que estavam no Egito estavam se fechando por conta da angústia da escravidão. E a segunda explicação é que Yaakov, antes de falecer, queria reunir seus filhos e contar para eles o que aconteceria e quando seria exatamente o final dos tempos, a revelação do Messias, de Mashiach, como ia acontecer, quem seria. Yaakov estava com isso na cabeça e ele queria revelar para os filhos, e aconteceu que isso se ocultou dele. Então, por isso, essa paraxá é considerada fechada. Algo aqui também pode ser considerado oculto, satuma, fechado. Então foi porque se fechou o olho do Ruach HaKodesh, do poder espiritual de enxergar o mundo espiritual como ele é, mesmo conseguindo enxergar o futuro, ou mesmo outros acontecimentos distantes, em termos de épocas ou em termos de distância de local. E isso foi fechado para Yaakov, isso foi oculto de Yaakov. E por que Yaakov chamou justo Yosef para fazer essa missão de enterrar ele em Israel? A resposta é que Yosef era o primeiro-ministro, ele era até mesmo considerado mais poderoso que o próprio faraó, até porque quando o povo do Egito foi reclamar para o faraó que Yosef tinha ordenado a eles para fazer o Brit Milá, circuncidar, para que Yosef continuasse mantendo eles, dando alimento, Faraó levantou as mãos e falou que eu não posso fazer nada. Ele que manda. Assim como ele mandou, falou que ia acontecer esse período de fome, assim, tudo que ele fala como solução a gente segue e minha palavra não é maior do que a dele. Então, o que Yosef mandar, vocês abaixem a cabeça e façam. Então, com esse grande poder de Yosef, Yaakov foi diretamente pedir para o seu filho para que ele executasse essa missão de levar o corpo de Yaakov até a terra de Israel. E nesse pedido, Yaakov pediu para Yosef, Asei Madi Hesed Ve'emet, faça comigo bondade e verdade. E os nossos explicadores dizem que essa bondade de verdade, porque não se espera nenhum pagamento em troca de quem? De alguém que morre, do morto. Então a gente aprende aqui que esse é o maior nível de bondade. Porque quando é feito bondade com outra pessoa viva, você imagina que em algum momento ele vai retribuir. Pode ser uma retribuição em forma de elogio, em forma de agradecimento, ou depois aquele que você fez uma bondade subiu em dinheiro e ele vai poder também te retribuir financeiramente, porque ele está vivo. Ele, como se tivesse uma dívida com você. Mas quando você faz a bondade com alguém que faleceu, você vai enterrar um morto, você vai respeitar um corpo. Isso é um tipo de bondade que nunca o morto vai conseguir te retribuir.
Então aqui a gente aprende que essa é a bondade de verdade, que você não vai esperar absolutamente nada em troca. Yaakov ainda explica e justifica para Yosef, isso com a explicação dos sábios. Por favor, não me enterre no Egito. No fim, a terra vai virar piolhos, o que? Na praga de Quinim, dos piolhos. E os piolhos vão se mexer debaixo do meu corpo. E ainda mais um segredo é revelado pelos sábios da Torá, e porque os mortos fora da terra de Israel só vão ressuscitar com o sofrimento do rolar pelos túneis, e para que os egípcios não façam de mim idolatria. Esse rolar pelos túneis é quando o Israel falece, ele é enterrado no local onde ele se encontra. E acontece que na ressurreição dos mortos, na revelação final, depois da revelação final, esses corpos que estão fora da terra de Israel vão ter que chegar até Israel. E como vai acontecer isso? Através de túneis. Esses corpos eles vão ser arrastados por debaixo da terra até a terra de Israel e passam por um sofrimento grande e aí sim se levantam na terra de Israel. Então esse foi mais um dos motivos que os sábios da Torá ensinam do porquê Yaakov pediu para ser enterrado na terra de Israel, e o terceiro motivo foi para que os egípcios não fizessem idolatria com o corpo dele. Assim aconteceu com Yosef. Colocaram Yosef dentro de um caixão de metal e jogaram dentro do Nilo, para que as águas do Nilo continuassem dando frutos e tudo que tinha de bom, uma espécie de idolatria que eles estavam acostumados a fazer com o Nilo. E também Yaakov pediu para ser enterrado pelo lado da alma, para a alma dele estar na santidade da terra de Israel. O segundo é que o corpo não tivesse no lugar impuro que era o Egito. E terceiro, que ele se deitasse com seus pais. E depois desses acontecimentos, disseram a Yosef, o mensageiro: Aqui está seu pai doente. Então ele levou consigo seus dois filhos, Menache e Efraim. E Yaakov se sentou pela realeza de Yosef. E Yaakov disse: Mesmo sendo meu filho, ele é rei. Vou dar a ele honra. Daqui aprendemos que se dá honra à realeza. Então Yaakov abriu em diálogo e falou para Yosef: Hashem apareceu para mim na cidade de Luz, em Beit-Lehem, na terra de Canaã, e me abençoou. Em seguida explicou a bênção que Hashem deu para ele: Eu vou fazer você frutificar, se multiplicar, vou fazer de você uma comunidade de povos, e vou dar esta terra à sua descendência, depois de você, como herança eterna, a terra de Israel. E aqui agora, Yaakov vai incluir Menashe e Efraim nas 12 tribos. E agora, seus dois filhos que nasceram para você na terra do Egito, antes de eu vir até você ao Egito, eles são meus. Meus de quem? De Yaakov. Efraim e Menashe são meus. Assim como Reuven e Shimon são meus. E aqui surge uma pergunta interessante. Se Yaakov tem 12 filhos, que vão ser as 12 tribos, e agora ele vai pegar mais dois, que são Efraim e Menashe, vão ficar quantas tribos? 14, né? Então como pode ser que ainda assim tem 12? E a resposta é que Levi, ele perdeu parte na terra por ter agido cruelmente, segundo Yaakov. Yaakov entendeu que a raiva e a fúria dos dois, ainda mais quando se juntavam, era algo imparável. Então, por esse motivo, ele decidiu tirar parte da terra de Levi, espalhar Levi entre as outras tribos, e Shimon, ele pegou Shimon e também espalhou dentro das terras de Eudá, desse modo impedindo com que os dois pudessem ficar livremente juntos e gerando outros futuros problemas. Assim, Yaakov, com seu poder espiritual de profecia, conseguia enxergar. Então, como Levi perdeu sua parte na terra, e Yosef ele ia ser substituído pelos seus dois filhos, acabou que menos Levi e menos Yosef, então entrou Menashe e Efraim, Efraim e Menashe. Então daí ficam as 12 tribos como a gente conhece. Então vai ficar Reuven, Shimon, Yehudá, Dan, Naftali, Gad, Asher, Issachar, Zevulun, Efraim, Menashe, Binyamin. Isso no que tange a divisão da terra entre as 12 tribos. Mas os filhos que você gerou depois deles serão seus. Ou seja, depois, os próximos filhos de Yosef, depois de Efraim e Menashe, vão ser considerados de Yosef, não vão entrar para a divisão do território de Israel. E esses outros filhos de Yosef são chamados no final de Beit Yosef. Yaakov começa a se explicar para Yosef com o que aconteceu com a mãe de Yosef, com Rachel, a esposa amada por Yaakov Avinu. Que aconteceu
que quando Yaakov veio de Padã, Rachel faleceu comigo quando ela teve Binyamin, na terra de Canaã, no caminho, quando ainda faltava um trecho de terra para chegar a Efrat, ou seja, estava ainda faltando um trecho para chegar a Efrat, e acabou que Yaakov enterrou ela naquele lugar, sem levá-la para a cidade. Ela foi enterrada no meio do caminho. A princípio, pode-se olhar isso como um desprezo, pode-se olhar. E aqui, como Yaakov estava pedindo para Yosef para justo cuidar do enterro do pai, ele se sentiu obrigado a explicar porque alguma coisa devia estar no coração de Yosef com relação a esse assunto, alguma mágoa. Então ele estava explicando que do porquê que Yaakov agiu daquele jeito, acabou enterrando Rachel ali no meio do caminho, em Beit Lehem. Eu não a levei mesmo até Beit Lehem, Belém, para colocá-la dentro da terra. Eu sei que isso pesa no seu coração contra mim, mas saiba que, por ordem divina, eu a enterrei lá, para que ela fosse ajuda para os seus filhos quando Nebuzaradã os exilasse. Eles passariam por ali. Rachel sairia sobre o seu túmulo, choraria e pediria misericórdia pelos seus filhos. Como está dito, uma voz se ouve em Ramá. E pelos pedidos e súplicas de Rachel no túmulo, assim o povo de Israel ali seria salvo e no fim retornaria para a terra de Israel. Isso Jacob Avinu fez amando de Deus. E ele disse isso a Yosef para que Yosef não ficasse chateado por Yaakov pedir algo a Yosef que ele não fez em honra de sua mãe. Coitado de Yaakov, ele amava muito, muito, muito Rachel. Inclusive ele se casou com Leá, entre aspas, por um engano. Então ele explicando para o seu filho, agora um outro explicador da Torá. No caminho, quando ainda faltava uma distância de terra para chegar a Efrata. Logo que eu saí daquele lugar onde Deus, bendito seja ele, falou comigo, ainda no caminho, antes de eu chegar em Beit Lehem, eu a enterrei ali, no caminho de Efrata. E o meu luto e o meu desespero, minha tristeza foi tão forte que eu não tive força para levá-la até o cemitério de Beit Lehem. E não há dúvida de que, desde então, o meu coração ficou quebrado por dentro e o instinto do mal não teve mais domínio sobre mim. Meu desejo enfraqueceu e não ficou em mim força para gerar filhos. Por isso que completou, na verdade, foi completado os filhos, a divisão da terra e no fim a divisão da terra foi completada pelos dois filhos de Yosef, porque Yaakov, depois do falecimento de Rachel, ele não teve mais vontade de estar com uma mulher. Está escrito: meu coração ficou quebrado dentro de mim e o instinto do mal não teve mais domínio sobre mim. O que significa esse instinto do mal? O desejo sexual acabou, foi anulado de Yaakov, tamanho foi o sofrimento dele. Ele não, e de acordo com essa explicação, ele não conseguiu levar o corpo dela por tamanho falta de forças, e desespero, tristeza. Foi algo assim, foi um baque tão forte para ele, algo tão inesperado. Isso aconteceu por conta de Rachel ter pego a estátua da casa de Lavan, do pai, para que o pai não fizesse mais idolatria. E nem Yaakov sabia disso. E quando Lavan veio procurar, que ele começou a humilhar Yaakov e a família dele, Yaakov foi e amaldiçoou, falou: aquele que pegou a estátua, que ele morra. E aconteceu que, quando sai da boca de um justo, de um tzadik, alguma coisa, Hashem Mekayem. Tzadik gozer Hashem Mekayem. Quer dizer, o tzadik, ele solta um decreto, Deus faz esse decreto acontecer. E um dos entendimentos disso, uma das lições, é justo para o tzadik, o justo toma muito cuidado com o que sai da boca dele. E aí, é, Rachel veio a falecer por conta dessa maldição. Também, né? Tem vários motivos, mas a principal é essa explicação. E coitado, justo Yaakov, que amava ela como nunca, como nada, perdeu a esposa dele e passou por esse sofrimento tão grande, a ponto de ter perdido a vontade de ter qualquer tipo de desejo sexual, até mesmo pelo visto com as suas outras esposas, né? Ele tinha Leá e mais as outras duas, Bilhá e Zilpá. E foi por isso que ele pegou os filhos de Yosef para terminar a divisão das terras de Israel, para ficarem as 12 tribos completas. Então, quando os filhos de Yosef, Efraim e Menashe entraram, na hora Yaakov já parou e perguntou: quem são esses? Porque, na verdade, Yaakov percebeu que a presença divina se afastou quando eles entraram.
porque no futuro sairia de Efraim, Yerovam ben Nevat e Ahav. De Menashe sairia Yehu e os filhos dele, que serão grandes transgressores. Yaakov perguntou: quem são esses? De onde esses saíram? Como eles não são dignos de bênção? Porque se a presença divina Shekhinah sai, logo não tem como abençoar ninguém. E Yosef respondeu: mas de Efraim vai sair Yehoshua, que fará Israel herdar a terra e ensinará a Torá ao povo de Israel, e a descendência dele encherá as nações. O mundo inteiro vai ficar cheio ao ouvir a fama e o nome dele, quando ele fizer o sol parar em Givon e a lua no vale do Ayalon. E de Menashe também sairiam muitos tzadikim, muitos grandes justos, e seriam gigantes em números, mais do que Efraim. E Yosef disse: são meus filhos, que Hashem me deu aqui na terra do Egito. Ele disse: traga-os por favor até mim e eu vou abençoá-los. Assim disse Yaakov. Rashi explica: aqui ele mostrou para ele o documento de noivado e o documento da Ketubá, que é o documento de casamento. E Yosef pediu misericórdia a respeito disso. Então repousou sobre ele o Ruach HaKodesh, a presença divina, mostrando que Yosef no final se casou com uma judia. Quem era essa judia? Osnat. Osnat, filha de quem? De Diná. Quando Ben Hamor teve relação com Diná, que nasceu um filho fora do casamento, né, de um não-judeu com Diná, foi algo terrível. No final eles mandaram ela para o Egito. Esse neném, no final, foi mandado para o Egito. E lá cresceu Osnat, na casa de Potifar. Era a filha adotiva da esposa de Potifar. No final, Yosef se casou com ela. Olha como é que Hashem fez tudo, né? Colocou justo a judia lá na terra do Egito para quando Yosef fosse para lá, ele tivesse com quem se casar. Olha que incrível. E Yaakov pegou seus filhos, seus netos, considerados como filhos, abraçou eles, beijou eles. E Yaakov disse com muita emoção, muita alegria: eu não esperava ver o seu rosto. Né? Yaakov, depois que Yosef, entre aspas, morreu, foi comido por uma fera, assim ele tinha entendido o que tinha acontecido. Yaakov ficou muito triste durante todos esses anos, 22 anos, e no final ele viu o rosto de Yosef e ele falou: eu não esperava nem ver o seu rosto, e aqui Deus ainda me mostrou também o rosto da sua descendência, seus filhos que eu estou aqui abençoando. Então sempre que vai acontecer uma grande bênção, antes um grande bem-estar é expressado, um sentimento muito positivo, uma demonstração de prazer muito grande, assim como Yitzhak, antes de abençoar Yaakov e Esav, ele pediu para que trouxesse para ele um banquete, fizesse um banquete para que ali ele tivesse prazer, que aí a presença divina ia poder repousar, ele ia poder dar a bênção. A princípio ele queria dar para Esav, só que através da visão de profecia de Rivka falou para Yaakov pegar essa bênção que no final pertencia a ele, e assim aconteceu conforme exatamente tinha que acontecer, que o abençoado tinha que ser quem? O primogênito. E como Yitzhak não sabia que Esav vendeu a primogenitura para Yaakov, então no final, quando Esav falou, não bastou, quando Esav descobriu que ele perdeu a bênção, ele gritou amargamente para alto, assim, ele gritou: não basta que ele tenha roubado a minha primogenitura, agora também ele roubou a minha bênção? E aí Yitzhak abriu os olhos assim, ele entendeu que ele tinha abençoado a pessoa certa, e foi Yaakov, e foi por esse motivo que Yitzhak confirmou para Esav que sim, tinha sido Yaakov que tinha roubado a bênção. Por quê? Por que Yitzhak Avinu iria fazer uma discórdia entre os irmãos? Porque ele tinha entendido que Esav ele chegou num nível de transgressão tão pesado que o ideal seria separar os irmãos, que a princípio Yitzhak queria que Yaakov estivesse junto com Esav para que Yaakov influenciasse positivamente seu irmão. Mas como ele chegou no ponto de perder a primogenitura, então ele realmente veio, Yitzhak falou: seu irmão roubou sua bênção. Desse jeito, Esav passou a odiar Yaakov. Isso foi bom porque isso causou uma separação que Yitzhak não via mais esperança em Esav, por um lado, e por outro ele queria também proteger Yaakov da perversidade de Esav. Por isso ele decidiu separar os dois. Então Yaakov tirou os filhos do colo do avô e se prostrou com reverência ao avô, com o rosto para o chão, e posicionou os filhos à direita de Yosef, Efraim, que é a esquerda de Yaakov, e à esquerda de Yosef, que ali seria a direita de Yaakov, Menashe, para que Yaakov pudesse com facilidade colocar a mão direita sobre a cabeça de Menashe, e
com a mão esquerda sobre a cabeça de Efraim, que não era o primogênito. Sim, Menaxé era o primogênito, então a mão direita iria sobre a cabeça de quem? Do primogênito. E aconteceu a grande, intrigante, enigmática troca de mãos ali, cruzou as mãos e deu a bênção de maneira diferente. E na hora, Yosef se alarmou, quis consertar, Jacob falou, não, tá tudo bem, isso daqui tá certo, é assim que eu vou dar a bênção. E ele colocou a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e sobre a cabeça de Menaxé a mão esquerda, só que Efraim embaixo e Menaxé em cima. A mão esquerda estando acima, veio representar a reverência pelo primogênito, porque estava em cima e não porque era direito, ou seja, ele representou essa primogenitura de outra forma. E agora, por que que teve esse cruzamento de mãos? Por que não a direita sobre a cabeça do primogênito? Anteriormente, Jacob abençoou Yosef e depois a bênção dos irmãos. O anjo que me resgata de todo mal, abençoe os jovens e que nele seja chamado meu nome e o nome dos meus pais, Abraham e Isaac, que eles se multipliquem muito no meio da terra. E o motivo do porquê que no final Efraim ele foi abençoado com a mão direita foi porque Jacó viu que no fim dele sairiam os gigantes. Dele sairia a maior qualidade dos sábios de Israel. E em contrapartida, Menaxê sairia em quantidade. Só que a qualidade dos sábios que sairiam de Menaxê seriam maior em quantidade do que a quantidade dos sábios que sairiam de Menaxê. Como pode ser? Que na verdade o tzadik ele vale como uma quantidade gigantesca de outras pessoas, assim como Moisés, ele era na sua geração pesado como todo o povo de Israel junto, ele valia 600 mil pessoas. Calma, mas ele é um, mas ele era shakul como todo Israel. Ele era pesado e medido e equivalia a todo o povo de Israel. E assim foi explicado que sairia de Efraim pessoas com número menor, só que com equivalência muito maior do que de Menaxê. Então Jacob se explica, mas o pai dele recusou e disse, eu sei, meu filho. Ou seja, Jacob estava explicando para Yosef do porquê que ele cruzou as mãos. Eu sei que não deveria ter cruzado as mãos, que a mão direita deveria estar sobre a cabeça do primogênito. Falou, também ele vai se tornar um povo. Quem? Menaxê. E também ele vai crescer, mas mesmo assim o irmão mais novo, Efraim, o irmão mais novo dele, vai crescer mais do que ele. E a descendência dele vai ser uma plenitude de nações. De Menaxê vai sair Gidon, por meio de quem a Kadosh Baruch Hu, santo bendito seja, vai fazer grande milagre. E de Efraim vai sair Roshua, e a descendência dele vai encher as nações, o mundo inteiro vai ficar cheio ao ouvir da fama e o nome dele. Muitas nações sairão de Efraim. E a grandeza de Efraim será por aumento de qualidade, a grandeza de Menaxê será por aumento de quantidade. Às vezes existe uma pessoa que equivale a uma nação inteira por causa do seu nível e da força da sua santidade. Como está dito no Midrash, que Rabi Akiva explicou, uma mulher deu à luz no Egito a 600 mil. Calma aí, uma mulher deu à luz para 600 mil filhos? Como pode ser? Isso é um aumento de qualidade, porque estava se referindo a Moshe, que Moshe equivalia a todo o povo de Israel, que eram 600 mil. Isso se encontra em Efraim, como disse Rashi, e a descendência dele encherá nações. Isso é Yehoshua, Yehoshua Binun. Mas a grandeza de Menaxê será por um povo grande em número. E na bênção também, Yaakov cita Efraim antes de Menaxê, Simcheloim que Efraim vir Menaxê, e abençoou eles naquele dia dizendo, porque você, Israel, quem é Yaakov também é chamado de Israel, são os dois nomes dele, dizendo que Hashem faça você como Efraim e como Menaxê. Ele colocou Efraim antes de Menaxê. E Israel disse a Yosef, aqui eu estou morrendo, mas Hashem estará com vocês e vai fazer vocês voltarem da terra do Egito para a terra dos seus pais em Israel. E Yaakov também deu uma parte da terra a mais para Yosef, que é Shechem, que o próprio Yaakov tomou com espada e com seu arco, de quem? Do povo de Emori. E agora Yaakov chama todos os seus filhos para deles dar uma benção para cada um. E Yaakov diz para os seus filhos, reúnam-se e eu vou contar para vocês o que vai acontecer no fim dos dias. Foi aqui que Yaakov tentou falar e a presença divina deixou ele e ele não conseguiu falar, ficou só no campo da mente, ele não conseguiu expressar. E Yaakov pediu para os filhos escutarem com atenção todo o direcionamento que ele daria. Ele disse, Reuven, você é meu primogênito,
minha força e o começo do meu vigor, superior em posição e superior em poder. Acabou que aconteceu algo muito triste por conta de Reuven ter arrastado a cama do pai de lugar. Depois que Rachel tinha falecido, Reuven ficou muito triste e ele esperava que a cama de Yaakov fosse para o lado de quem? De Leá. E no final, Yaakov colocou a cama do lado da escrava de Rachel, de Bilhá. Ele ficou sem saber o motivo, mas se irritou. E com essa irritação, rápido, ele foi lá, tirou a cama da onde estava do lado de Zilpá, desculpa, do lado de Bilhá, e colocou do lado de Leá. E como a gente viu, Yaakov, ele tinha na cama dele um poder especial. A presença divina repousava sobre a cama de Yaakov pelo seu nível de santidade, respeito e todos os atos que eram totalmente ligados com santidade e com temor aos céus e com amor a Hashem. Então, tudo que ele tinha um status extremamente santificado e elevado, e a cama dele estava no status extremamente elevado, santificado, tanto que foi considerado Hilul. Hilul é profanação de algo sagrado, quando seu filho Reuven pegou a cama e arrastou. E por conta disso, por conta desse pecado, Reuven perdeu a primogenitura. Na verdade, que ele continua sendo primogênito, mas uma das recompensas de ser primogênito é ter duas partes. Você vai ter uma divisão de herança, o primogênito ganha duas vezes e o resto dos irmãos dividem em partes iguais. Todos recebem uma parte, o primogênito recebe duas. E aqui quem recebeu duas partes foram os filhos de Yosef, que foi o segundo primogênito dele, que foi o primogênito de Rachel, e o primogênito de Leá, que também foi o próprio primogênito de Yaakov, foi Reuven. Então acabou que a recompensa foi dada para Yosef, por isso os dois filhos dele, Efraim e Menashe, receberam essas duas partes na terra. O reinado, a parte da realeza, passou de Reuven para Yehudá. Yehudá ganhou isso. E a parte de trabalhar no templo sagrado da Kiruná, que é do sacerdócio, foi passado para quem? Para a tribo de Levi. Dentro da tribo de Levi tem os Koanim, mas ele perdeu também esse trabalho no Beit HaMikdash para Levi. Muito triste essas três penas, essas três grandes perdas. Por mais que ele era o primogênito e estava prometido para ele a realeza, o sacerdócio, o trabalho no templo sagrado, né, manipular a santidade e o que tinha de mais sagrado, e além de tudo isso, duas partes na herança, infelizmente foi a perda que ele teve desses três grandes poderes, por conta de ter se irritado e ter agido de forma precipitada. E a gente vê por outro lado Yosef, assim como quando sua mãe Rachel faleceu, naquele mesmo momento de angústia, e quando Rachel faleceu, foi um momento de tensão que Reuven tirou a cama daqui e colocou ali. E aqui também, Yosef, ele viu que o seu pai não levou sua mãe para ser enterrada, nem mesmo dentro de uma cidade. Ela foi enterrada no caminho. Então Yosef também teve o seu teste. Qual foi o seu teste? Ele poderia ter também se precipitado e tomado uma atitude errada e ter se irritado com seu pai por ter enterrado sua mãe num local menos próprio, num local até mesmo que ele pode ser visto como desprezo, mas tinha um motivo por detrás. Porque sobre um justo, e aqui a gente está falando do maior da geração, naquele momento, a pessoa deve ter esse julgamento positivo de modo extremo, porque o justo da geração vai saber exatamente o que ele vai estar fazendo, ele vai estar dentro da estrutura correta, seguindo a ordem divina para fazer exatamente o que tem que ser feito, mesmo que aos olhos de quem está de fora pareça estranho. Então, Yosef ele teve esse julgamento positivo do seu pai, do Gadolador, do maior da geração, e se calou, não agiu. Reuven a gente viu que infelizmente ele acabou se apressando, então ele vai ser duramente criticado pelo pai. O Yaakov fala que ele foi rápido como as águas revoltas, que as águas revoltas, assim como elas não têm limite, quando elas precisam fluir, elas fluem com toda a força e não tem nada que as pare. Assim também Reuven agiu. E, inclusive essa força de se calar veio de Rachel. Os nossos sábios explicam, ensinam que Rachel, quando foi se casar com Yaakov, Yaakov contou para ela um segredo de três coisas diferentes.
de que quais são os 3 motivos no qual a mulher morre em sua quando vai ter filho, em sua לידה. על 3 עבירות נשים מתות בשעת לידתן. על שאינן זהירות, בנידה ובחלה ובהדלקת הנר. Então, por 3 motivos, as mulheres morrem no momento do parto, por elas não terem cuidado, assim, tá falando das judias, das israeliot, com nidá, com a sua impureza do seu ciclo menstrual, o verhalá, e não tirarem halá da massa quando for fazer acima de 1,666 kg, o vedlakataner, e de acender a vela para o Shabat. Então isso foi um segredo que Yaakov contou para Rachel, para que Rachel, no momento que eles fossem se casar, ele soubesse que ela era Rachel. Por que que ele fez isso? Ele sabia que o pai, Lavan, o pai delas, né, Lavan, era enganador. E por esse motivo ele já preparou. E o que Rachel fez? Contou esse segredo para Leá. E Leá, quando foi se casar com Yaakov, sabia qual que era o segredo. Só que a gente vê quando Reuven traz as mandrágoras para Leá, que eram mandrágoras, eram plantas, era uma espécie de erva que ajudava na frutificação, para que tivesse filhos. E Rachel foi e pediu isso para Leá. O que Leá falou? Você está querendo roubar o meu marido? Então é isso? Você vai querer pegar os filhos que eu vou ter? E aí, o Hazal, os nossos explicadores da Torá, dizem que, na verdade, Leá, ela não sabia que existia um segredo entre Rachel e Yaakov. Na verdade, Rachel, para não envergonhar a irmã, porque ela precisaria se casar primeiro com Yaakov, que ela já estava, que ela era primogênita, e que era sabido que Leá era para Esav, e aconteceu que através de um estudo comum, Rachel ensinou a Leá essas três chaves, que eram um segredo no final das contas, contou para ela de modo casual, e aí ela soube responder Yaakov, e por isso no final Yaakov se casou com ela. Tudo isso ela se calou, até mesmo nesse momento que Leá falou para Rachel, acusou Rachel de estar roubando o marido dela. No final, Leá deu as mandrágoras para Rachel, mas pediu o marido aquela noite. E aconteceu que Rachel silenciou perante Leá, depois de ela ter dito que roubou o marido. Calma aí, eu que dei o marido para você. Eu te fiz um grande favor. Rachel tinha o que falar, ela silenciou, não falou nada. Então esse é o grande mérito de Rachel, e foi por isso também que ela teve os 2 filhos. E esse grande mérito, essa grande conquista, essa característica mais incrível, que é se calar mesmo tendo resposta, está escrito Bolem Pi Al-Blimah. Se eu não me engano, assim, esse é o conceito de que aquele que se cala em momento de que ele tem o que falar, ele engole o que ele vai falar, ele não fala, Hashem sustenta todo mundo em cima dessa pessoa que se calou no momento que ela tinha o que responder, que através daquela resposta iria desencadear uma discussão, coisas não boas, e ela se calou. Então, Hashem Tole Eretz, Hashem pendura todo mundo, depende desse ato, através desse ato, Hashem vai sustentar todo mundo, a pessoa vai ganhar o mérito do sustento do mundo inteiro, através disso que ela se calou, no momento que ela tinha a resposta, e ela evitou, ela se anulou para não causar uma discussão. Assim também, Binyamin, que é filho de Rachel, quando estava no Egito, Yosef colocou o quê? O castiçal, a taça, na bolsa de Binyamin, para que no final Binyamin ficasse junto e fosse o escravo, né, dentro do teatro de Yosef, Binyamin fosse o escravo de Yosef, e ele queria ver a reação dos irmãos. Tudo isso, Yosef já tinha contado para Binyamin que ele era Yosef, e que ele iria colocar essa taça no fardo de Yosef, no fardo de Binyamin, e quando Binyamin saiu com os irmãos e foi pega a taça no fardo de Binyamin, os irmãos se revoltaram com Binyamin, bateram em Binyamin, e até mesmo chamaram ele de Ganav ben Ganevet, ladrão, filho de ladrão, né, de ladrão. Que a mãe dele também tinha roubado o quê? Os psalim, as estátuas da casa de Lavan, da casa do pai. Então aqui está falando também que o filho Binyamin estava roubando o quê? Estava roubando a taça
de Yosef, que era uma taça, entre aspas, ele fez parecer uma taça sagrada, que através da taça ele tinha visões, ele se fez passar por um bruxo do Egito, né? Para enganar os irmãos e fazer todo aquele tikkun, no final das contas, o conserto nos irmãos por eles terem vendido Yosef. Yosef fez esse trabalho incrível. E no final, Binyamin também ficou quieto, tendo que, poderia ter dito que eu sou ladrão, minha mãe é ladra, vocês venderam meu irmão Yosef e para os árabes ele veio parar aqui no Egito por culpa de vocês, vocês são os ladrões, vocês roubaram o nosso irmão da gente e vendeu ele. O que Binyamin fez? Se calou. E também essa mesma característica aconteceu com Yosef. Quando sua mãe Rachel faleceu, ele poderia ter se revoltado, ter agido de maneira irritada e no final das contas ter perdido muitos benefícios e bênçãos. E ele, por ele ter se calado e ter ali trabalhado sua autoanulação, ele no final das contas venceu e ganhou. E a gente vê o que acontece infelizmente com Reuven por ter perdido esses 3 grandes poderes. O quão grave é a gente ser impulsivo nos nossos atos, fazer as coisas sem pensar, até mesmo quando parece que tudo está claro, tudo parece perfeito, claro e transparente o modo de agir. Mesmo assim, a gente tem que tomar muito cuidado para não cair no erro da raiva, da fúria, do orgulho, do egocentrismo. E quanto mais julgar um grande sábio favoravelmente. Então essa é a lição aqui da nossa Paraxá Vayechi. Se expresse aqui nos comentários sobre o que você achou e entendeu sobre toda essa história, qual a principal lição dessa Paraxá. Curta esse vídeo e compartilhe para que mais pessoas também consigam ter a lição da Paraxá em suas vidas. Tudo de bom e até o próximo estudo.